Podemos assentar. Boa noite a todos. Louvado seja Deus que podemos nos reunirmos como igreja para o adorar, para ouvir o que Ele tem a falar ao nosso coração nessa noite. Alguém aqui já perdeu alguma noite de sono? Ou, às vezes, nos jogamos na comida, como fuga, ou às vezes deixamos de comer, alguns roem a unha, e por aí vai. Isso eu tenho certeza que acontece não só comigo, às vezes com mais frequência, menos frequência, com todos nós, de uma forma ou de outra nós somos atingidos pelas grandes ondas, pelas situações que nos cercam. Mas a palavra de Deus nessa noite, o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, nos determina, nos dá uma ordem. E dentro dessa ordem está as orientações, as instruções. Filipenses 4, de 6 a 9. Filipenses 4, de 6 a 9. Só lembrando que essa é uma das cartas da alegria, Filipenses, Colossenses. São 4 cartas da alegria. E lembrando também que ele estava preso em Roma quando ele escreveu essa carta. E diz assim, então, Filipenses 4, de 6 a 9. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Verso 7. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Verso 9. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim. Tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então, o Deus da paz estará com vocês. Amém? E aí alguém pode falar assim, a gente pode falar assim, mas você não sabe o que eu estou passando, você não sabe como é que está a minha situação, as tribulações, tsunamis, as lutas que eu estou passando. Mas eu tenho certeza que nenhum de nós passou nem a metade do que o apóstolo Paulo passou, por amor a Cristo, por obediência a Deus e a sua palavra. Ninguém de nós não passou metade. Quando a gente olha para a vida de Paulo, foi preso, açoitado, tido como morto, espancado, humilhado, nu em praça pública, recebendo varadas e por aí vai. E ele está dizendo, lá dentro da prisão de Roma, não andeis ansiosos, ou não vivam preocupados, pré-ocupados. Então eu já estou ansiosamente, antes de acontecer aquela situação, estou pré-ocupado. Eu já estou me preocupando com o que vai acontecer e que talvez não aconteça. Há uma pesquisa que em torno de 70% do que a gente teme, mas e se eu tiver um câncer? Se meu filho morrer? E se, e pode não acontecer. 70%, mais ou menos, do que a gente tem grandes preocupações e ansiedade, não vai acontecer. Focando aqui no verso 6 e 7. Não vivam preocupados ou não vivam ansiosos, dependendo da versão, com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-o por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Mas o que é andar ansioso? O que é andar pré-ocupado? Deitar e levantar, pensando naquela situação, naquele problema. Deitar e levantar. Só pensando naquela situação.
só pensando naquilo. Então, meu foco, eu deixo de colocar o foco em Cristo Jesus. Eu deixo de colocar o foco na palavra de Deus, no Deus soberano que me salvou. E é soberano sobre todas as coisas e sobre as nossas vidas. Mas eu deixo de colocar os meus olhos no Deus maravilhoso. E aí eu começo a colocar os olhos naquela situação. Isso vai trazer inquietação para o meu coração. Isso vai nos roubar a paz. Vai nos fazer perder noite de sono. Como eu tinha dito no começo aqui, alguns podem se jogar na comida, comer compulsivamente, outros vão perder a fome, a inquietação para a nossa alma, vamos perdendo a paz. E aí, quando a gente chega nesse estágio, a gente começa a ser amargo, sim ou não? Quantas vezes a gente ofende pessoas que nós amamos lá dentro da nossa casa? Acabar sendo ríspido ou grosso ou grossa com o marido, com a esposa, com o filho, com o pai, com a mãe, com o irmão, no trabalho, na faculdade, porque o nosso coração está inquieto. Perdemos a paz que excede todo entendimento. E aí eu foco tanto no problema, tanto na situação, mas aí o primeiro conselho que o apóstolo Paulo nos dá: ore. Ore. Quando a Bíblia diz, estás triste? Ore. Estás contente? Cante louvores ao Senhor. Oração, gente. Como é que está a nossa vida de oração? Quanto tempo eu e você temos investido em oração? Quantas vezes? Quantos minutos? Nós dobramos nosso joelho quando a Bíblia diz, entra no teu quarto e fecha a porta. Será que nós temos feito essa prática? Essa instrução, essa orientação que o Senhor Deus nos dá? Será? E aí, como alguém já falou, olha, eu já tentei de tudo, Serginho. Agora eu vou procurar Deus. Não. Inverteu a situação. O correto é eu primeiramente buscar Deus em oração. Gente, eu tenho certeza que se a gente abrir esse espaço, só 10 minutinhos para cada um aqui, olha, o que Deus já fez na sua vida. As orações que Deus já respondeu. Quantas vezes que nós oramos e nós encontramos paz no nosso Redentor. Quantas vezes? Paulo, que sofreu perseguição, que foi humilhado, espancado, tido como morto. Um dos episódios ali, ele foi colocado num balaio para fugir, os irmãos ajudando ele a fugir. A história de Paulo é tremenda, gente. E ele nos falou isso: não ande ansioso, não ande preocupado, ore. Saber que Deus está aqui ouvindo a nossa oração. E nem sempre ele vai dizer sim, gente. Eu costumo dar o exemplo, a gente não vai deixar um filho, 2, 3, 4 anos, botar a mão na tomada. Nós vamos falar não para ele, vai segurar, ele vai fazer beicinho para a gente, vai chorar. Nós não fazemos beicinho para Deus, gente? Quantas vezes Deus fala não? E aí, poxa Deus, mas eu estou pedindo isso aqui, o que é que tem? É só isso. Mas Deus nos dá livramento, gente. O não de Deus é bênção em nossas vidas. O não de Deus é bênção em nossas vidas. Eu gosto de dar o exemplo que, com o binóculo lá, quantas vezes fazendo operação, e nós esperávamos alguém ultrapassar na lombada, ou curva, faixa contínua, mas mesmo com binóculos, nós não enxergávamos além da curva ou além do horizonte ali na lombada. Mas Deus enxerga além da curva, além da lombada. É Ele que sabe todas as coisas, gente. Mas a gente se esquece disso, porque o problema que eu estou passando é tão gigantesco aos meus olhos, mas aos olhos de Deus, porque a Bíblia diz em Lucas, o impossível para o homem é possível para Deus. E a gente esquece dessa realidade. A gente esquece do Deus soberano, que criou céus e terra, e que nos criou. E quando a gente olha para o Salmo 139, Ele nos formou no ventre da nossa mãe, detalhe por detalhe, pedacinho por pedacinho. Gente, Ele tem cuidado de nós, desde o ventre da nossa mãe. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que a gente possa se lembrar dessa orientação que Paulo nos dá. Ore, não ande ansioso.
Pare de olhar para a situação, para as circunstâncias. Ore, orai sem cessar. A nossa vida é feita de decisões e de escolha. Eu escolho, eu decido fazer ou não fazer, eu escolho isso ou aquilo. A escolha de entrarmos no quarto e fechar a porta. Gente, a ideia aqui é claro. Não precisa necessariamente entrar no quarto e fechar a porta. A ideia é eu ter um momento com Deus, aquela intimidade com Deus, onde ninguém vai me atrapalhar. O cantinho de oração, sei lá, cada um gosta de orar num lugar, mas a ideia é esse momento de intimidade com Deus. Nada nem ninguém pode me atrapalhar. Eu tenho que reservar esse tempo para Deus. Gente, quando eu começar a fazer isso, mas de todo o coração, verdadeiramente, dobrar o meu coração diante desse Deus, abrir o meu coração, Senhor, eu não estou conseguindo. Senhor, eu não sei o que eu vou fazer diante dessa situação. Deus querido, fugiu ao controle das minhas mãos. Eu não tenho condições de resolver essa ou aquela situação. Abrir o coração, gente. Essa é a ideia. Esse é o primeiro conselho, a primeira orientação que o apóstolo Paulo nos dá. Mas aí ele continua, ainda no verso 6, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Oh, que coisa linda. Quantos agradecimentos nós temos. Quando eu olho para trás, eu tenho certeza que todos vocês aqui podem se lembrar o que Deus já fez por nós. Trabalho, saúde, família, livramentos. E só lembrando livramentos que a gente vê, mas os livramentos que a gente nem imagina. E a boa mão de Deus está cuidando de nós, está nos livrando, está guardando, está protegendo. Livramentos que a gente nem imagina. Quando o salmista diz, o que darei ao Senhor pelos tantos benefícios que me tem feito. Até aqui nos ajudou o Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Essa ideia, eu conhecer a palavra de Deus, eu tenho intimidade com Deus através da oração e através do tempo que eu vou me debruçar na palavra de Deus, eu vou conhecendo a palavra de Deus. A palavra de Deus e o Deus da palavra, o Deus da Bíblia. A intimidade com Deus nos traz segurança. A intimidade com Deus e eu conhecer o fato de eu e você conhecer a palavra de Deus, quando a gente vai orando e se lembrando do que Deus já fez, agradecendo a Deus pelo que Ele já fez em nossas vidas, mas eu vou além, não pelo que Ele já fez ou ainda vai fazer, mas pelo que Ele é. Pelo que Ele é, um Deus soberano, que por mais que façamos alguma coisa, as nossas obras é palha. Ele não precisa de nós, mas Ele quer cuidar de nós, Ele quer ouvir a nossa oração, mas Ele quer também ouvir a nossa gratidão, a nossa adoração, porque quando o Senhor Jesus Cristo disse lá em João, Ele está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Encurtando um pouco, houve um dia ali, nós estávamos começando a trabalhar nos PMs de Cristo e um dos lugares, eu não vou detalhar, porque eu não sei onde vai parar essa mensagem, mas alguém que declaradamente serve o inimigo de nossas almas. E aconteceram algumas coisas ali, e naquele dia, num desses lugares que a gente tem ido, e pela misericórdia de Deus, ele debruçado na mureta, ele disse bem assim, não mexa comigo, não mexe comigo, você vai se arrepender, eu estou te avisando. Não foi ele que falou isso. Mas naquela semana, um dado momento, estava lá em casa, ali na pia, ajeitando alguma coisa, e foi algo assim tão... Começamos a discordar entre filhos, marido e mulher, foi algo assim que não tinha porquê. Se eu falar o que aconteceu, eu não sei. Mas foi algo assim, ação demoníaca. E aí me veio, eu vou adorar a Deus. Eu falei, Deus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é soberano.
O Senhor me salvou. O Senhor tem cuidado de mim, me deu uma família, salvou a minha esposa e os meus filhos. O Senhor é tremendo. E fui falando algumas coisas, falando mesmo, não só pensando. Gente, acalmou a tempestade. Naquela hora. Isso não é conversa para boi dormir. Isso não é conversa da carochinha, isso aconteceu comigo. Eu comecei a adorar a Deus. Gente, eu estou falando aqui, eu não sou mais santo que ninguém, viu? Eu estou falando que a hora que eu estava fazendo esse estudo, Deus me trouxe à memória tantas coisas que Ele me fez. Os 22 anos no policiamento rodoviário. Quantos livramentos eu tive, alguns que eu me lembre, alguns eu poderia contar, o tempo é curto, é lógico, eu não vou nem... Mas eu aposentei, estou aqui, porque Deus me guardou. Vocês estão aqui, é porque Deus os tem guardado. Passamos a pandemia, Deus nos guardou. E aí de vez em quando a gente ouve falar, mas fulano é forte, você viu? Ele aguentou. Ninguém é forte não, gente. Ninguém. Pela bondade de Deus, nós temos... Deus abriu essa porta no hospital regional. A Ele toda a honra e toda a glória. E ainda ontem estivemos lá e conversando com algumas pessoas ali. Falou, Serginho, quantas pessoas nós vimos partir aqui? Quantas pessoas? E nós chorávamos, porque você começa a se apegar em pessoas, você começa a amar aquela pessoa e ver a luta, a dificuldade, você dá o seu melhor. E quantas pessoas partiram? E foi exatamente isso que ele falou. Pessoas que chegou andando aqui, 4x4, fala, daqui a pouco ele vai sarar, saiu no caixão. Pessoas com 70, 80, 90 anos, chegou lá carregada, saiu andando. É forte? É Deus, gente. É Deus quem tem cuidado de nós. Não nos esqueçamos dessa verdade. Então, quando eu não vejo mais saída, quando o tsunami vem na minha vida, e que parece que o trem saiu do controle, saiu dos trilhos, o que eu vou fazer agora? Eu vou orar. Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, me orienta, me dá graça, me dá sabedoria, me dá forças, me dá ânimo, restaura minha fé, Senhor, acrescenta a fé no meu coração, me ajuda. Gente, quantas portas que Ele abriu para nós, quantas portas. Do que parecia impossível, nós vimos o agir de Deus a nosso favor, a favor da nossa família, a favor de entes queridos. Quantas vezes nós dobramos o joelho e Deus agiu, gente. A gente não pode se esquecer disso. É que diante da circunstância, a gente tem uma tendência a esquecer tudo isso. Quem é Deus, o que Ele fez em nossas vidas e o poder soberano dEle. Nós temos a tendência de esquecermos isso. Mas quando nos lembramos, quando eu começo a trazer à memória o que eu sou, o que eu fui, o que eu fiz lá atrás, e quem é Deus hoje na minha vida. Lamentações 3, de 21 a 24, por gentileza, cara, NVT. É o Murilo, né? Ei, Murilo, Deus abençoe, querido. Lamentações 3, de 21 a 24. Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disto. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são, eu quero ouvir bem alto, igreja. As suas misericórdias são o quê? Inesgotáveis. Grande é a sua? E o que mais? Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Quer dizer que estamos dormindo? Deus está cuidando. Deus está renovando. Deus está restaurando. Deus está ajudando. Deus está trabalhando. Já com um novo dia preparado para nós. Digo a mim mesmo, o Senhor é minha porção, por isso esperarei nele, ou nele esperarei, dependendo da versão. Próximo, o Senhor é bom para os que dependem dele, para os que o buscam. Em outras palavras, para aqueles que confiam, para aqueles que entregam.
Salmo 37, 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, ou, outra versão, tudo ele fará. Essa é a ideia, gente. Oração. Oração. Abrir o nosso coração. Como está o nosso tempo de oração? Eu vou fazer essa pergunta novamente, inclusive para mim. A pergunta é que essa pergunta, que o Espírito Santo possa nos incomodar. Como está a minha vida de oração? Que o Espírito Santo possa incomodar. Como está a sua vida de oração? Eu quero ouvir você falar. É Deus falando. Fala comigo. Abra o coração. Buscar-me-eis e me achareis. Quando, gente? Quando me buscar de todo o vosso coração. Ele está falando, eu quero ouvir. Eu quero ouvir. Ao agirmos assim, ao obedecermos, ao seguirmos essas orientações, experimentaremos então a paz de Deus. E a paz de Deus invadirá o nosso coração. E quando o nosso coração é invadido pela paz de Deus, nós ficaremos tranquilos. Gente, lembrando que paz não é ausência de problema. Paz não é que não vamos enfrentar tribulações e lutas. Porque Jesus Cristo falou, na vida tereis aflições, mas tenham bom ânimo que eu venci o mundo. Mas é que durante o tsunami, assim como diz lá, não precisa colocar o texto, só para a gente lembrar, Lucas 8, de 22 a 26, quando Jesus estava no barco, a tempestade e ele dormindo, Senhor, tu não te importas, nós vamos morrer. Jesus estava no barco. Ele acalmou a tempestade. Os discípulos naquele momento se esqueceram. E eles conheciam Jesus, de andar com ele, de vê-lo fazendo milagres. Jesus está no seu barco. Jesus está no barco da nossa vida. Gente, Ele está. Aquele que verdadeiramente recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Templo do Espírito Santo. O Deus Altíssimo, o Filho de Deus, habita em nós. Quer dizer que o poder não está em mim, mas quando eu clamo, Senhor, me ajuda, Senhor, me orienta. E aí sim, nós vamos ter a paz que excede todo entendimento. Isaías 9, 6, por gentileza, Murilo. Isaías 9, 6. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre seus ombros. E ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Quem é esse, gente? Está falando de quem? Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que morreu por nós lá numa cruz, mas que ressuscitou. Ele vive, ele voltará. Amém? Ele voltará. Você está preparado? Amém. Amém. Como é bom a gente lembrar dessa verdade. Ele vive. Ele vive. E nos ama. Quando Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos, até o final dos tempos, até aquele último segundo da nossa vida. É promessa. Ele prometeu que estaria conosco. Não nos esqueçamos dessa promessa, gente. A gente não pode se esquecer que estamos aqui de passagem, que somos forasteiros, a nossa morada celestial. Como é bom lembrar dessa verdade. Como é bom lembrar que vai passar, que vai ficar aqui os problemas, a situação. Como é bom lembrar que nós vamos passar a eternidade, eternidade com Deus eterno, eternidade, 1000 anos, mais 1000, mais 1000, mais 1 milhão de anos, eternamente com o Senhor. Vai passar. Será que eu amo a volta de Jesus? Não como escape. Volta logo, Senhor, porque a vida está difícil. Não. Amar a Deus, amar o Senhor Jesus Cristo, é prazer de estar com Ele. Não como fuga, não como escape, mas o coração confiante na esperança, na viva esperança, que é Jesus Cristo. Você vai?
vai para o céu ou vai ficar? Amém. Então, se nós temos essa certeza, eu vou para o céu. Não sei como ou quando eu vou morrer. E a gente pode até temer a forma que vai morrer. Isso é normal. Mas se eu tiver medo da morte, alguma coisa está errada. Tem que rever a salvação. Se eu tiver medo de ler o Apocalipse, eu tenho que rever minha salvação. Isso nos traz alegria. Quando eu fico pensando, mas vai passar. Eu sei quem eu tenho crido. Apóstolo Paulo falou, eu sei em quem eu tenho crido. Olha que declaração maravilhosa. Eu sei quem eu tenho crido. A confiança dele estava no Deus eterno. O verso 8. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Então, algo mais verdadeiro, mais nobre, mais correto, mais puro, mais amável do que a palavra de Deus? E aí, como está então o nosso tempo de leitura ou meditação na palavra de Deus? Quanto tempo eu tenho investido na palavra e quanto tempo eu tenho investido nas redes sociais? Ou em qualquer outra coisa, senão na palavra de Deus? Gente, ninguém está falando aqui para ler diuturnamente a Bíblia. Ninguém está falando aqui, não estou dizendo isso, porque bom mesmo é você conhecer a palavra, você investir tempo na palavra, mas estar atualizado também com o que está acontecendo ao seu redor. Viver alienado, viver fora do que está acontecendo, não é essa a ideia. Mas a ideia é, quais os lugares que eu tenho acessado, onde eu tenho entrado? Quais os sites? Quais os lugares que eu tenho entrado? Que eu tenho navegado? Não porás coisa má diante dos seus olhos. Onde eu tenho colocado os meus olhos? Onde está o meu coração? Onde está o meu tesouro? Aí também estará o seu coração. Essa é a ideia, gente. Eu não posso deixar a palavra de Deus do lado e ver tudo e fazer de tudo. E talvez ler a Bíblia naquele dia, se deu, mas não deu hoje, mas amanhã. E investir um tempo, gente. Investir um tempo na palavra de Deus. Isso vai nos fortalecer, isso vai dar direção para as nossas vidas. Isso vai nos fazer conhecer a palavra de Deus. Gente, e não é a preocupação de ler a Bíblia em um ano para vir aqui na frente, olha, estou aqui, viu gente? Não, isso é bom, claro, isso é bom. Mas mesmo que eu não conseguir receber aqui o diploma, o certificado, continue lendo. Eu tenho que me preocupar em ler em qualidade, não em quantidade. Alguém que nós estávamos aconselhando uma época, um jovem casal, e essa pessoa falou, Serginho, eu chegava a ler 4 capítulos por dia. Mas eu fechava a Bíblia, eu não sabia o que eu tinha lido. Então, realmente, ela tinha lido, mas ela não tinha meditado na palavra de Deus. Então, se eu ler, eu tenho que acabar, até um ano, eu tenho que acabar dentro de um ano para estar lá na frente, para o pastor me agraciar ali com o certificado, com o diploma. Não é essa a ideia, gente. Que bom que a gente consiga concluí-la em um ano. Mas a ideia é, eu não posso deixar de meditar no manual do ser humano. Manual do ser humano. É aqui que eu vou encontrar refúgio, abrigo, socorro para a minha alma. É aqui. É quando eu oro, é quando eu tenho gratidão a Deus, é quando eu leio, quando eu medito na palavra de Deus. E aqui eu vou encontrar meu porto seguro. Romanos 15, 13, por favor. Romanos 15, 13. Que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Que coisa linda, transbordar de esperança, em vista da fé que vocês depositam em quem, gente? É nele.
no nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, quando eu deposito a fé nele, eu não vou ficar olhando para as circunstâncias, situações. Eu vou olhar para o autor e consumador da nossa fé, da minha, da sua fé, e eu vou transbordar de esperança. É verdade, gente, que há situações difíceis. É verdade que há situações que vai tentar me roubar a paz. Mas aí eu volto, Senhor, eu estou aqui. Realmente a situação está difícil, mas eu sei que o Senhor é o único que pode mudar essa situação. Eu sei que o Senhor é o único, com o braço forte, com a sua mão poderosa, que pode me restaurar, que pode me ajudar. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor é maravilhoso, independente das circunstâncias. Ele é bom o tempo todo Ele é bom. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. Ele não muda diante das circunstâncias. Ele não deixa de nos amar. Ele não deixa de ser soberano diante das circunstâncias. Ele não esqueceu de mim e de você, gente. Nós que muitas vezes nos esquecemos de Deus. E aí, quando eu olho para a situação, eu vou ficar ansioso. Eu vou andar ansioso. Eu vou andar preocupado. Eu vou perder o foco. Verso 9. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então, o Deus da paz estará com vocês. Então, praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, disse Paulo. E tudo que ouviram e me viram fazer. Só lembrando que Paulo já havia estado em Filipos. Então ele já conhecia os filipenses. Quando ele escreveu essa carta, ele estava preso em Roma, mas ele já havia estado com os filipenses. Então por isso que ele falou, o que receberam de mim e tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Ó, me viram fazer. E aí eu fiquei pensando, quando alguém chega para mim e para você, para pedir socorro, eu vou chorar junto, é claro, eu vou chorar, eu vou me compadecer com a situação, porque foi o que Cristo teve, ele teve compaixão daquela multidão que o seguia, naquele momento que faltou o pão, a multidão cansada, ele se compadeceu, então devemos sim nos compadecermos. Mas quando alguém olha para mim e para você, ele vê alguém que tem segurança em Cristo? Ou, se a pessoa chegar para mim e falar, mas e agora? Então, e agora? Vamos chorar junto aqui, porque eu também não sei o que eu faço. Eu vou falar, vem cá. Eu vou te falar de um Deus maravilhoso que me salvou. Eu vou falar de Jesus Cristo que morreu lá na cruz. Que morreu por mim e por você. Que ressuscitou. E que está vivo. E que tem poder para mudar a sua vida. Tem poder para restaurar seu casamento. Tem poder para te tirar das drogas. Tem poder para te tirar do lamaçal. Tem poder para transformar o choro, a tristeza, a angústia em alegria. Será que quando alguém olha para mim e para você, ele pensa assim? Ou será que ele vai me procurar e eu vou cair junto com ele? Qual o testemunho que nós temos dado, gente? Para a nossa família, para os nossos entes queridos, para pessoas que amamos. Será que as pessoas vêem segurança em mim, em você? Porque se eu falar que Jesus salva, que Jesus transforma, que Jesus cura, que Jesus é maravilhoso, que Deus abençoa, que Deus é soberano, mas quando Ele olha para a minha vida, eu estou arrebentado. Sempre de ombro caído, sempre sem esperança. Por isso que Paulo falou, e que me viram fazer. E lembra lá quando Paulo falou assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo? Quem de nós aqui pode falar uma coisa dessa? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha a declaração que Paulo falou. Que intimidade que esse homem tinha com Deus, com Cristo, um homem piedoso. Mas será que hoje nós não podemos ser assim? Isso ficou lá atrás. Não, mas hoje é difícil, né, gente? Hoje passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará. Não importa se nós estamos em 2022 e tudo, entre aspas, tudo pode, tudo é liberal, tudo é legal conforme a gente vê aí fora. Passarão céus e terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Jesus Cristo é o mesmo ontem,
hoje e sempre. Que fica essa pergunta no nosso coração. Qual o testemunho que nós temos dado aí fora? Para a nossa família, no trabalho, na faculdade. E quando alguém vier buscar socorro em nós. Claro, vendo Jesus Cristo, vendo Deus em nós. Ou não. Será que a pessoa, eu vou procurar aquele crente, porque ele é diferente verdadeiramente. Ele tem uma conduta, ele tem o comportamento, as palavras, a atitude desse crente, dessa crente é diferente. E ele transmite uma paz diferenciada. Cara, eu procurei várias vezes ele, vamos lá, eu vou te apresentar. Vamos lá que eu vou apresentar aquele crente, aquela crente que, puxa vida, como eu me sinto bem, como eu falo com ele ou com ela. Me transmite paz, porque a gente vai falar da palavra de Deus, mas não apenas falar, mas eu vou viver. Essa é a ideia, que nos preocupemos com o nosso testemunho, que nós possamos demonstrar essa segurança em Cristo que nós temos aí fora para as pessoas. Mateus 28, 20, eu já havia citado aqui, lembre-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é a promessa que Jesus Cristo fez. Salmo 73, 28, por gentileza. Salmo 73, 28. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus, fiz do Senhor soberano meu refúgio e anunciarei a todos tuas maravilhas. É isso, gente. Anunciar quem é Deus na minha e na sua vida. E anunciar, e falar, e viver de quão bom é o nosso Deus, quão maravilhoso Ele é. Essa é a ideia. João 16, 33, por favor. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Quem falou isso? Jesus Cristo. Para que em mim tenhais paz. Que nós possamos nos lembrar dessas grandes verdades que a palavra de Deus nos ensinou nessa noite. Que nós possamos verdadeiramente colocar nossa confiança no Senhor. Que nós possamos então, naqueles piores momentos, nos lembrarmos dessas verdades. Oração. Gratidão. Adoração a esse Deus maravilhoso. Sempre lembrando que Ele está no controle. Não cai uma folha de uma árvore, senão da vontade dEle. E que Ele prometeu que estaria conosco até o final da nossa vida. Até o último segundo de nossa vida. Só mais uma coisa, eu estou lembrando aqui, quando nós fizemos curso de capelania hospitalar, eu não me recordo aqui o nome do pastor, se era Josué, eu não me recordo. Trabalhava na época lá no Emílio Ribas, em São Paulo. E ele comentou com a gente aqui a diferença daqueles que partiam com Jesus e daqueles que tinham rejeitado a Cristo. E ele contou vários testemunhos aqui, ele falou de várias passagens, e pelo menos uma delas, que minutos antes ele havia apresentado o plano de salvação para aquela pessoa. Minutos antes. E aquela pessoa rejeitou Jesus. Não creu em Jesus, não aceitou o sacrifício que o Senhor Jesus fez lá na cruz por ele. Ele não aceitou. E momentos depois ele partiu. E aí o pastor comentando que no corredor ele viu uma sombra. Ele falou, gente, foi algo tão pesado, e isso, várias coisas semelhantes eu vi acontecer, mas esse me marcou mais, ele comentando. Foi algo tão pesado, e essa pessoa começou a se debater. Para onde será que ele foi, gente? E foram vários que ele falou de algo semelhante, de testemunho semelhante. Mas ele falou também daqueles que partiram com Jesus. Vários e vários. Pastor, fica tranquilo, o Senhor está vindo me buscar. Senhor, pastor, teve 1 ou 2 casos que ele falou, se eu não me recordo, se eu não me engano. Eu estou vendo os anjos do Senhor me buscar. E foi fechando os olhos, o semblante tranquilo. Paz. A paz que excede todo entendimento. Jesus prometeu que estaria com aqueles que o aceitaram. Até o último segundo.
Essas pessoas que com um semblante tranquilo falou, pastor, eu estou partindo. Está lá na glória. Não sei se a gente vai conhecer ou não. Mas eu sei para onde eu vou. Você sabe para onde vai? Tem certeza da sua salvação? Amém? Oh, glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Então que nós tenhamos essa paz que excede todo entendimento. Jesus Cristo. Vamos falar com Ele então nesse momento? Curvem suas cabeças, fechem seus olhos. Grande Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu Filho amado, nós tributamos ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a majestade pela Tua palavra, Senhor. Por essa noite de aprendizado na Tua palavra. Pelo testemunho do apóstolo Paulo, Senhor. Nos ajuda, Deus, a nos lembrarmos, quando estivermos enfrentando tsunamis, tempestades, tribulações, que assim como Paulo nos ensinou nessa noite, oração. Nos ajude a lembrar dessa verdade, Pai. Nos ajude a termos uma vida que agrade ao Senhor. Nos ajude a termos uma vida de dependência do Senhor, de obediência ao Senhor e à Tua palavra. Oração. E nos ajuda também, Pai querido, a termos um coração grato. Abençoa cada um que aqui está nessa noite, Senhor Deus. Caso haja alguém aqui com o coração aflito, sobrecarregado, angustiado, que o Teu Santo Espírito possa visitar esse coração nesse momento, trazendo a paz que excede todo entendimento, que é o Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos agradecidos por tudo, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Muito obrigado, Pai. Que Deus os abençoe, que Deus possa levá-los para casa em segurança, que no restante dessa semana nós possamos vivermos na dependência do Senhor. Investirmos tempo na palavra de Deus. Investirmos tempo na oração. Continuemos orando pelos nossos pastores, pelas famílias da igreja, pelo nosso Brasil, pela Ucrânia. Quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. Que nós continuemos orando por nós mesmos, pelos nossos entes queridos. Que Deus os abençoe e os guarde em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.